Olá, eu sou Egenilton Farias e vou falar sobre o sistema de amortização americano. Esse sistema ele tem um diferencial quando se compara com outros sistemas utilizados aqui no país, como por exemplo o sistema de amortização constante e o sistema de amortização francês, também conhecido como tabela Price. Nesse sistema, o valor financiado ele não é desmembrado em parcelas que são pagas a cada período. E sim, o valor integral é devolvido no último período do contrato. Ele é muito útil para grandes compras, também para o agronegócio, onde se faz o financiamento, planta-se e depois da colheita é que faz a devolução do valor que foi financiado. Inicialmente falaremos sobre o sistema de amortização americano sem formação de fundo de amortização. Nesse caso, não é feita uma reserva financeira para, no último período, ela ter o valor correspondente ao valor que foi financiado. O saldo devedor ele se dá de duas maneiras. Se os juros são incorporados ao saldo devedor, ele se torna crescente. Se os juros eles são pagos a cada período, esse saldo devedor ele é constante. A amortização é o valor líquido utilizado que foi feito o financiamento. Se os juros são incorporados ao saldo devedor, teremos então um saldo devedor maior do que o valor financiado no último período. Então, a amortização se torna maior. Se os juros são pagos a cada período, então o valor da amortização vai ser igual ao valor que foi financiado. No caso dos juros, ele é a remuneração recebida pela instituição financeira por ter concedido o valor do empréstimo. Aqui nós temos a fórmula dos juros quando eles são pagos a cada período. Então, ele vai ser a taxa vezes o valor do financiamento. Se os juros eles são incorporados ao saldo devedor, a fórmula dele vai ser a taxa vezes o saldo devedor do período anterior. A prestação, se os juros eles são pagos a cada período, ela vai corresponder ao valor dos juros. E no último período, ela vai ser o saldo devedor, que corresponde à amortização, mais o valor dos juros que devem ser pagos. Ou seja, no último período, o valor da prestação vai ser a soma dos juros com a cota de amortização. Um exemplo de aplicação. Para assegurar a próxima colheita de grãos, um fazendeiro faz um empréstimo de 100 mil para pagar daqui a 6 meses pelo sistema de amortização americano. Por se tratar de uma futura colheita, ele não fará um fundo de amortização e os juros serão incorporados ao saldo devedor. A taxa de juros compostos adotada na negociação é de 5% ao mês. Construa a planilha de amortização. Então, na solução, vamos inicialmente verificar os dados desse problema. Primeiro, o valor do PV, que corresponde ao valor financiado, que é de 100 mil. O prazo são de 6 meses e a taxa de juros 5% ao mês. Nós temos aí, nessa planilha, 5 colunas. A primeira correspondente ao período, que são 6 meses. A segunda, ao saldo devedor. Observe que para esse exemplo de aplicação, os juros eles são incorporados ao saldo devedor. Então, nesse caso, o saldo devedor ele é crescente. Na terceira coluna, a amortização ela é paga integralmente no final, no sexto mês
134.009,57 centavos. Na quarta coluna temos os juros. Os juros eles são calculados em função do saldo devedor anterior. Então, para o primeiro mês, 5% de 100 mil, dá 5 mil. Para o segundo mês, 5% de 105 mil, que dá 5.250. E assim sucessivamente. Na última coluna temos as prestações. Não são pagos juros, então nos períodos antes do último não tem nenhum valor de prestação. E no último período ela vai ser a soma da amortização com juros. 134.009,57 mais 6.381,41 centavos. Totalizando 140.390,98 centavos. Sistema de amortização americano com formação de fundo de amortização. Nesse caso, é feita uma reserva financeira a cada período, a uma taxa de aplicação de juros e no valor correspondente, no final, ao valor da amortização. Ou seja, é criado um fundo de amortização, Sank Fund. Saldo devedor é o que falta ser pago no último período. Tem que se observar os juros, se eles são incorporados ou não ao saldo devedor. Aqui a fórmula do saldo devedor. Observe que aparece a taxa IS, é a taxa de aplicação do fundo de amortização. No caso da amortização, é o valor líquido que vai ser devolvido do empréstimo que foi solicitado. Aqui a fórmula da cota de amortização, o IS representando a taxa de aplicação do fundo de amortização. Os juros, que é a remuneração que a instituição financeira ela recebe, por ter feito o empréstimo, eles podem ser calculados de duas formas, se incorporado ou não ao saldo devedor. Aqui a fórmula dos juros. Nós temos duas fórmulas para os juros. Essa é a comum, onde os juros eles são incorporados ao saldo devedor. Então, o valor dos juros vai ser a taxa vezes o valor financiado. A prestação depende dos juros, se eles são pagos ou não no período correspondente do contrato. Se os juros eles forem pagos a cada período, a prestação vai ser igual aos juros. No último período, ela será a soma da amortização com os juros, conforme aqui essa expressão matemática. O fundo de amortização ele é pago integralmente no último período e depende também de como os juros eles são utilizados, se eles são incorporados ou não ao saldo devedor. Aqui a expressão para o fundo de amortização. Veja que o fundo de amortização, nesse caso, ele é utilizado para uma data específica. Ela vai ser muito útil para a gente entender como é que funciona o fundo de amortização. Um exemplo de aplicação. Uma empresa especializada em compras importadas de containers fez um empréstimo de 300 mil para ser amortizado pelo sistema de amortização americano com a formação de um fundo de amortização. A taxa de juros compostos utilizados é de 9% ao mês e o prazo para amortização é de 6 meses, com os juros sendo pagos nesse período. A taxa de poupança atual é de 6% ao mês. Elabore a planilha de amortização para esta empresa. Observe que aparecem duas taxas. A de 9% ao mês, que é o I, a taxa de juros, e
essa taxa de poupança, 6% ao mês, que é o IES. Então, na solução do problema, nós temos o valor do financiamento 300 mil, o prazo, um período de 6 meses, a taxa de juros 9% ao mês e a taxa de poupança 6% ao mês. Como os juros são pagos a cada período, você calcula os juros em função do valor financiado. 0,09 vezes 300 mil é igual a 27 mil. A fórmula para a amortização, 300 mil vezes o 6%, não é? 0,06 dividido 1 mais 0,06 elevado a 6 menos 1, totalizando cota de amortização 43.008,79 centavos. Aí nós vamos calcular o saldo devedor a cada período. Ele é importante porque vai servir de base para calcular o fundo de amortização. Observe que o que muda é apenas o T. No saldo devedor 1, o T passa a ser 1, e aí você tem o valor financiado menos o valor da cota de amortização, que é constante, vezes o complemento, que dá 256.991,21 centavos. Saldo devedor 2, o T passa a ser 2, e o valor resultante 211.401,89 centavos. Observe que o saldo devedor ele é decrescente e no último mês, saldo devedor 6, ele tem que estar zerado. Agora, o fundo de amortização, ou seja, a reserva financeira que é feita a cada período. O fundo de amortização 1 vai ser os 300 mil menos o saldo devedor no período 1, que vai ser igual a 43.008,79 centavos. Observe que o fundo de amortização ele é crescente, de modo que o fundo de amortização no sexto mês vai ser igual ao valor do financiamento, que foi os 300 mil. A planilha aparece agora uma sexta coluna. Nesse caso, a gente tem a primeira, que são os meses, a segunda, o saldo devedor. A gente está decrescendo porque ele trabalha em comparação com o fundo de amortização. Aqui nós temos um fundo de amortização crescente, no sexto mês 300 mil. A cota de amortização é constante. Os juros é calculado e pago a cada período, 27 mil. E aí o valor da prestação. Entendendo que o saldo devedor, o fundo de amortização, eles são utilizados para fazer a reserva financeira. O sistema americano continua com o mesmo critério. Nesse caso, os juros eles são pagos a cada período e na última prestação, no sexto mês, é pago a amortização com juros. 300 mil mais 27 mil, totalizando 327 mil. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, vai lá e deixa o seu ok. Também convido você a se inscrever no canal.